Isso, permitam aí. Então, muito boa noite. Quero apresentar para vocês esse plano de negócio da Mary Kay. O que que é essa empresa maravilhosa que nós estamos aqui? Eu praticamente estou há 10 anos na Mary Kay como consultora, desenvolvendo. Falo que não é de um mês para o outro, não é de um ano para o outro. A cada tempo que você vai ficando, você vai crescendo, desenvolvendo. O fato é que você precisa ter persistência, querer aprender, estar disposta. A gente erra, a gente tem momento que às vezes a gente pode distrair ou pensar em desistir, mas continua, persevera, porque a gente vai desbravando e aprendendo muita coisa. Então, eu quero compartilhar com vocês aqui algumas imagens, e no final eu vou mandar um vídeo para cada um de vocês, para vocês assistirem depois, porque aqui eu acho que não vai conseguir assistir com áudio com qualidade bacana, tá? Deixa eu ver. Estão vendo em tela cheia, gente? Direitinho? Dá um sinalzinho aí. Tá Está em tela sim, cheia? Abriu? abriu. Beleza, então. Então, rapidamente, eu quero apresentar para vocês quem que é essa Mary Kay Ash, né? Que ela deu o próprio nome dela para a empresa que ela fundou. E ela tinha o objetivo de oferecer às mulheres uma oportunidade que elas pudessem trabalhar e, ao mesmo tempo, exercer outros chapéus, né? Como dona de casa, mães, ou até mesmo ter um outro tipo de trabalho em que esse pudesse ser uma renda complementar. Então, ofereceu às mulheres uma oportunidade ilimitada de ganhar dinheiro, né? De conquistar aquilo que elas desejassem, que sonhassem. Com todo o histórico que ela passou, se vocês quiserem, depois vocês podem pesquisar no Google, né? A história dela, que é muito bonita. Ela juntou uma economia na época de US$ 5.000, isso lá na década de 60. Inclusive, no próximo mês, a Mary Kay vai fazer 62 anos de mundo, né, global. Então, isso há 62 anos atrás, ela começou essa empresa com a cara e com a coragem, enfrentando preconceito por ser mulher, enfrentando desafios, né? E ela já tinha um filho que já era jovem, ele ajudou ela nessa empresa dos sonhos, né? Então, a missão continua. Eu imagino que, quando ela começou, ela não imaginava que o trabalho que ela criou, que a ideia de negócio que ela criou, fosse impactar tantas vidas no mundo afora, né? Porque a empresa começou lá em Dallas, no Texas, nos Estados Unidos, né? E começou pequenininha, mas ela tinha grandes sonhos e ela sonhava grande. Então, é uma empresa líder de cosméticos nos Estados Unidos, está entre as, hoje não 30 melhores, mas entre as 10 melhores do mundo, presente em mais de 40 países, e nós temos aí uma cerca de mais de 3 milhões de consultoras espalhadas no mundo afora. E acredita, embora as culturas sejam diferentes, mas o modelo do negócio é feito do mesmo jeito, assim como se faz aqui no Brasil, se faz lá na Malásia, se faz no Japão, na China, nos Estados Unidos, na Turquia, enfim, em vários outros países que tem aí a Mary Kay no mundo. O modelo de trabalho é sempre desenvolvido o mesmo, ensinado o mesmo aí, tá? Então a empresa segue uma política de satisfação garantida para o cliente, testar o produto, se caso ele não ficar satisfeito, ele pode efetuar a troca. Enfim, uma cultura americana, né, gente? Coisa que nem sempre nós estamos acostumados a ver isso no Brasil. E ela tem essa política muito séria de valorizar o cliente. É uma empresa única porque temos mais de 300 produtos no portfólio, temos mais de 1.000 carros rosas no Brasil hoje em dia espalhados aí. Vocês podem ver, existem vários modelos de carro rosa, porque hoje em dia a pessoa ganha o dinheiro e ela compra o carro que ela quiser, por isso que a gente vê vários modelos, né? Mais de 10, 11 mil carros espalhados no mundo, tá? A missão da empresa, inicialmente, era enriquecer a vida das pessoas, das mulheres, né? E esse enriquecer é num sentido bem amplo, no sentido de expandir a mente, de trazer maturidade para o negócio, de crescer, de desenvolver você como pessoa. É uma empresa de empreendedorismo que incentiva muito o seu crescimento pessoal, o seu desenvolvimento pessoal. Eu sou a prova viva disso, de que eu tinha uma, vamos dizer, menos habilidade para a comunicação, para a timidez, voltado mais para a timidez, de falar com pessoas que eu não conheço, e eu desenvolvi essa habilidade. E assim como várias pessoas chegam aqui sem saber como lidar, como vender, como falar, elas participam de treinamentos, de capacitações, elas vão aprendendo e vão se desenvolvendo. Isso é muito bacana, porque aqui não exige para você que se você tem um currículo já recheado. Você chega aqui e você pode aprender e levar toda essa bagagem. E eu posso dizer para vocês que são bagagens que a gente leva para a vida. Não é só para esse negócio aqui, não, tá? Tem muita coisa de mentalidade, de ensinamento que a gente leva para a nossa vida, para o resto da vida, tá? A missão dela também de oferecer produtos de qualidade, de alta qualidade, por isso ela está sempre fazendo pesquisa de opinião, a gente está sempre trabalhando com pegar a opinião das pessoas, ver o que que ela achou na pele dela do produto, se ela gostou, se não, como que foi a reação, né, para entender as necessidades do cliente e elevar o coração e o espírito das pessoas, proporcionando crescimento pessoal, como eu disse, e a transformação das vidas. E eu posso testemunhar para vocês daqui a pouco sobre isso. A empresa tem alguns valores que permeia ela, né? Que um deles é a regra de ouro, que é, ela está sempre frisando isso pra gente. Trate o outro como você gostaria de ser tratado, porque assim volta para você. Tudo aquilo que você planta volta para você. Olha que valores essenciais, gente. Valores bacanas que são plantados na gente. Tudo bem que a gente já possa ter aprendido isso, mas são plantados isso como empresa para a gente continuar levando isso para as nossas vidas, né? Para as pessoas que estão à nossa volta.
O espírito de ajuda, que nós não somos concorrentes umas das outras, pelo contrário, nós somos uma empresa que as consultoras, as diretoras estão sempre unidas, procurando uma ajudar a outra, né, desenvolver, até porque nós não somos concorrentes no quesito de crescimento, porque a empresa oportuniza esse crescimento para todo mundo. Então não precisa ter concorrência, porque a vaga que tem aqui em cima, todas podem alcançar, né? Então isso é muito legal. E o Faça Me Sentir Importante, é uma empresa que valoriza muito fazer você se sentir importante e ensina você a fazer o seu cliente se sentir importante. Porque não tem nada mais gostoso do que a gente entrar numa loja, ser muito bem tratado e a gente querer voltar naquela loja, porque a gente se sentiu muito importante no tratamento que as pessoas nos deram, né? Então, assim ela prega. E as prioridades que a empresa prega é que você tenha Deus em primeiro lugar, independente da sua religião, a sua família em segundo e o seu trabalho com o negócio em terceiro lugar. Fazendo assim, nessa ordem de prioridade, o seu negócio caminha saudável. O que que significa isso? É você não deixar a sua vida espiritual de lado, não deixar de alimentar a sua mente, a sua alma, né, com coisas boas, e coisas boas vêm de Deus, né, não vem de outro lugar. Ter a sua família sempre ao seu redor, porque a gente trabalha em prol de realizar os nossos sonhos e trazer qualidade de vida para nós e para os nossos, né? Por isso ela fala sobre essa ordem de prioridades aí, ter esse equilíbrio, tá? Algumas curiosidades que eu gosto de falar aqui sobre a Mary Kay, que muitas pessoas têm, né? É uma multinacional de venda direta. Por que multinacional? Porque ela está presente, desenvolvida já e aberta em vários países. Então, não é uma empresa que opera somente em um país e que depende somente daquele tipo de economia. Como ela é uma multinacional, não importa o jeito que a economia daquele país está ocorrendo, ela está desenvolvendo pessoas, tá? Não é pirâmide, não é uma pirâmide. Pirâmide se configura quando você tem apenas pagamentos de bonificações e somente um está na escalada de topo, não existe produtos no meio disso, ou seja, não é uma coisa legalizada, tá? Então, Mary Kay não é configurado pirâmide, você pode fazer pesquisas também. Se alguém está afirmando isso, está baseado em nada, porque não existe essa afirmação, tá? Outra coisa interessante também, o mesmo desconto que eu ganho na compra de produtos, a minha consultora também ganha. Não tem esse negócio de diferencial, quem é líder ganha mais desconto na hora de fazer pedido e quem é consultora ganha menos. Não existe isso, tá? Os ganhos são para todo mundo, os percentuais de atingir na hora de fazer os pedidos é para todo mundo. E quando a Mary Kay vai me pagar como líder, né, pelo trabalho que eu faço de desenvolver as pessoas, de fazer as pessoas crescerem, ela não tira da minha comissão para pagar a minha consultora ou vice-versa. Ela tira do montante da própria lucratividade da empresa. Então, isso já configura como não é pirâmide também, tá? Não existe atravessadores na Mary Kay. O que que significa isso? Nós não temos distribuidores onde eu tenho que comprar de um órgão aqui para que esse órgão compra lá da Mary Kay, e isso faz com que aumente os impostos e o produto chegue na minha mão com um percentual de desconto muito menor. Eu falo isso, eu gosto de frisar isso porque, por exemplo, o meu marido também é vendedor, ele trabalha na área de vendas e ele fala que para ele poder vender um produto na área que ele vende, ele precisa buscar de um distribuidor que não é o fabricante, para comprar na mão desse distribuidor que comprou na mão do fabricante, e com isso, ó, vai só caindo ali os percentuais de desconto. Quando chega na mão dele, a lucratividade dele é muito menor. Na Mary Kay é uma empresa que não é assim. Então não existe atravessadores, não existe distribuidor onde eu vou comprar. Todo mundo compra direto do site e o site entrega na minha casa. Por isso, todas nós temos o mesmo acesso a descontos de igual para igual, tá? Então a consultora ela não compra da diretora, não existe isso. Ela compra direto da empresa e o produto chega na casa dela. Oferecer oportunidade de negócio às pessoas também é um produto rentável, e vocês vão entender por quê, tá? Que é o que eu estou fazendo aqui agora. Um dado importante que vale a pena a gente informar vocês, né? A gente precisa estar sempre antenado nas coisas que têm acontecido no mundo. A gente sabe o quanto que o empreendedorismo tem crescido e agora muito mais crescido no Brasil, né? Já chega aí um número de mais de 10 milhões de mulheres empreendedoras no Brasil, por conta dessa coisa de eu preciso de uma renda, mas eu também preciso de exercer outras funções aqui, como ser dona de casa, ser esposa, ou ser mãe, ou eu quero galgar começando já a minha vida profissional, tendo o meu próprio negócio, sem depender de chefe. Então, muitas pessoas já estão abrindo a mentalidade para isso, né? E que bom que isso está chegando no Brasil de uma forma mais forte, tomando mais força. Isso nos Estados Unidos já existia há muitos anos, mas a pandemia ela trouxe essa expansão de mentalidade para a gente. Poxa, peraí, na pandemia muita gente se viu desempregada, pessoas com salário reduzido, e elas começaram a precisar de complementar a renda. E esse complemento da renda foi, por exemplo, a venda de um bolo de pote, a venda de um pão caseiro, de alguma coisa para poder aumentar a renda daquela família e eles não, né, passarem necessidade. Então, com isso, as pessoas abriram a mente que elas podem trabalhar para elas, né, poder pagar ali o seu MEI, estar em dia com a sua obrigação, né, legal do país e poder ter a sua renda própria. Então, vem só crescendo esse número de mulheres que estão procurando a tal da renda extra ou fazer com que essa renda se torne a principal na vida dela, na casa dela, tá? Então, isso está sendo muito forte dentro do nosso país, tá? E como que a gente ganha dinheiro na Mary Kay? Existem duas formas de ganhar dinheiro na Mary Kay. A primeira via de ganho da Mary Kay são através das vendas. Eu vendo os produtos para as minhas amigas, familiares, pessoas próximas de mim, e ali eu tenho acesso a comprar os produtos com desconto entre 25% a 40%, tá? Dos produtos. Isso tudo vai depender do tamanho do meu pedido. E é uma coisa também importante que eu gosto de frisar, gente, que é o seguinte:
Quando eu posso entrar lá no site como consultora cadastrada e comprar uma base? Posso. Só que a empresa vai me ver como um consumidor final. Então eu vou entrar lá e vou comprar uma base pelo valor que ele está no catálogo. É igual se você entrar numa loja e você for comprar como é que fala? Por atacado, né? Eu vou comprar uma quantidade maior e ali eu vou ter acesso a um desconto para poder revender. Aí sim a empresa entende que eu estou querendo revender. Por isso, existem pisos, né? Que a gente chama ali de os descontos, que dependendo do tamanho da sua compra, vai subindo o seu patamar de desconto, tá? Se vocês tiverem dúvida, gente, quiserem falar alguma coisa ou perguntar, pode interromper, tá? Fica à vontade. Então, a gente tem lucratividade, muitas vezes de até 100% ou mais, quando vem as promoções exclusivas para consultoras, principalmente. Existem dois tipos de promoções dentro da Mary Kay, a promoção que a gente externa para o cliente e a promoção que só nós, consultoras, temos acesso para poder obter aquela compra de uma forma melhor e poder revender pelo mesmo preço que está no catálogo. Podemos ter a compra facilitada, porque toda compra de pedido que eu fizer, eu posso parcelar no cartão em até 3 vezes, e não necessariamente que esse cartão seja meu, pode ser de um terceiro também, tá? Como se fosse uma compra pela internet, uma compra online. A facilidade em vender hoje aumentou muito por causa da internet, né? O horário flexível, que eu posso organizar minha forma de trabalhar com esse tipo de negócio em horários fracionados, né? Ah, eu posso trabalhar um pouquinho de manhã, um pouquinho de tarde, um pouquinho de noite, ou de acordo com o que a minha rotina me permite, tá? Por isso, eu faço os meus ganhos, e aí a gente tem ganhos ilimitados, né? Sendo compatíveis conforme eu vou me dedicando, né? Existem também premiações e reconhecimentos, tá? Dentro da Mary Kay. É uma empresa que valoriza o que você está fazendo. Exemplo, ela não quer que você somente venda os produtos dela e tenha ali a lucratividade, mas ela te reconhece com presentes. Por que isso? Isso era uma mentalidade da senhora Mary Kay Ash. Ela quis implantar isso na empresa, por quê? Porque lá nos tempos atrás, antes dela abrir empresa, que ela trabalhou no ramo de vendas, ela sofreu muito preconceito com isso e ela não era valorizada. Porque, gente, ela abriu essa empresa na década de 60. Onde que está o espaço da mulher no mercado de trabalho nessa época? Agora, imagina na década de 50 e nos anos 40. O preconceito era muito maior, mulher trabalhando, né? Então, assim, ela sofreu muitos desafios, muitos preconceitos. E ela não era valorizada, não era equiparada. Se hoje ainda se vê dificuldades de salários entre homens e mulheres, antigamente ainda era pior. Então, ela fala que o trabalho que você faz aqui, você vai ser reconhecida com coisas que você gosta de ganhar. Com presentes, com bolsas, com sapatos, com joias, com viagens, com carro rosa, enfim, né? Então, tem aí os reconhecimentos da empresa. E a segunda forma de ganhar dinheiro na Mary Kay é quando você decide crescer na carreira e se tornar uma líder dentro da Mary Kay. Diferente das outras empresas de venda direta que tem no Brasil, a Mary Kay remunera e paga muito bem uma líder, que é o cargo onde eu ocupo hoje. Agora eu quero que vocês pensem o seguinte: imagine você estar numa empresa, né, CLT, numa empresa ali bonitinha, e você entra como o primeiro degrau ali, depois você é júnior, sênior, e vai crescendo, coordenador, supervisor, diretor, enfim, vai galgando as oportunidades de subir na carreira da empresa e ali, consequentemente, você vai tendo melhorias de salário. Não é assim? Na Mary Kay também é desse jeito. Porém, né, vocês vão entender um pouquinho nos próximos slides sobre isso que eu vou mostrar. É como se a empresa te pagasse por você estar liderando uma equipe de pessoas. Então, o seu ganho vai ser diferenciado. Ele passa a ser diferenciado de uma consultora que não é líder, porque você está se esforçando, desenvolvendo pessoas, liderando, ensinando as pessoas a vender, a trabalhar, a ter ali os seus sonhos realizados. Então, como líder, você tem ganhos maiores. Então, o que isso te possibilita? Expansão do seu negócio através da liderança de pessoas, porque você começa a crescer e ganhar mais, né? Você tem melhorias nas bonificações. Tem alguns acessos a bonificações especiais, ou seja, a empresa lança um programa, alguma coisa, e ela fala: ah, todo mundo que bater essa meta, como líder, tá, gente? Como diretora, vai ganhar uma bonificação de R$ 1.000, de R$ 1.500. E aí não é aquele negócio de quem bater primeiro, não, é todas que fizerem ganho. Então é muito, assim, meritocrático, sabe? Eu faço, eu ganho, eu não faço, eu não ganho. Então, e é um crescimento profissional e sólido. Vocês vão entender a partir de agora. Aqui nós temos o plano de carreira da empresa. Então todo mundo começa como consultora. Ah, eu posso chegar, eu tenho um capital maior, eu posso chegar começando sendo diretora de uma vez, porque eu vou entrar com um dinheiro maior? Não, porque isso não é pirâmide. Aí você começa a entender o que é a pirâmide. Não existe esse negócio, eu vou fazer um investimento maior e já vou começar no patamar lá de cima. Não existe isso. Então todo mundo que entra, independente da sua condição socioeconômica, começa como consultora. Se você tem intenção de crescer dentro da empresa e galgar ganhos maiores, aí você vai passar por cada etapa, se tornando futura diretora quando você tem 5 consultoras lideradas por você, diretora em qualificação, que é o terceiro aqui, quando você tem a partir de 10 consultoras lideradas por você, e a partir do momento que você forma uma equipe de 40 pessoas, você é diretora de vendas. Aí os ganhos começam a aumentar. É como se fosse, quando você trabalha na CLT, que você tem complementos no seu salário, ali também você vai ter. E o último degrau da carreira Mary Kay é o que a gente chama de diretora nacional. Nacional é o nome da posição, tá, gente? Não é no nível de país, não. É o nome do cargo, diretora nacional. E aí os ganhos dela são muito maiores. E fora que
Essa diretora, quando ela chega no último plano da carreira, que é como se ela fosse a representante da Mary Kay Ash, vamos dizer assim, ela tem inclusive uma aposentadoria maravilhosa de milhões na conta dela, quando ela decide desligar da empresa e se aposentar. É um negócio maravilhoso. Então, olha só, vou colocar aqui para vocês entenderem um pouquinho. Como diretora, eu continuo como consultora, vendendo os produtos, tendo a lucratividade sobre os pedidos que eu faço todos os meses. Não quer dizer que eu virei diretora, eu paro de vender, não. Eu continuo vendendo. Então, eu passo a remar o barco com os dois remos, venda e liderança. Então, eu tenho ali acesso aos pedidos de 25% a 40%, né? Aí, as consultoras que eu cadastrei no meu nome, que são diretas a mim, eternamente eu vou ganhar uma bonificação da empresa, que varia de 8% a 12% de comissão. Depois, eu vou ter um bônus de unidade, ou seja, a soma dos meus pedidos, dos pedidos das minhas consultoras e dos pedidos das consultoras que foram cadastradas pelas minhas consultoras, ou seja, as minhas netas. Eu também vou ter ali um percentual que vai agregando no meu salário. Não, mas aqui a gente não fala salário porque não é CLT, a gente fala bonificação, tá? Mas é só para vocês entenderem a mesma coisa. E depois, quando a minha equipe atinge determinado patamar de produção de pontuação, eu ganho mais acréscimo. É como se fosse, o bônus de volume é como se fosse a PL, a participação de lucro da empresa. A empresa não tem obrigatoriedade nenhuma de me dar, só que ela me dá todos os meses se eu bato essa meta de produção. Então, esse valor em dinheiro que agrega no meu salário, ele varia. Ele começa a partir de R$ 875 e ele pode ir até R$ 11.350, gente. Acreditem, eu sou uma pessoa real, estou falando para vocês coisas reais, não é ilusão. Isso aqui não é enganação, tá? É trabalho. Se você galgar esse crescimento, você também vai ter acesso a esses ganhos. E fora, se você começar a formar consultoras que também querem ser diretoras como você também tem mais ganhos. Então, tudo vai acrescentando no seu salário para formar aquilo que você vai ganhar no montante do mês. E é maravilhoso quando você começa a ver o dinheiro caindo na sua conta, você fala, meu Deus, onde, trabalhando na minha CLT, eu poderia imaginar que eu pudesse ganhar isso daqui? Eu, como professora de formação, eu jamais poderia imaginar ganhando o que eu ganho hoje como diretora, gente. E eu falo isso com a maior naturalidade do mundo, porque eu sou uma pessoa real que isso aconteceu. E eu passei por passo a passo disso tudo aqui que eu tô apresentando para vocês. E hoje eu tô nesse patamar de diretora. E hoje eu sou diretora sênior, porque eu tenho duas diretoras formadas comigo. Eu já tenho duas pessoas que formaram suas equipes, tá? Que foram formadas por mim. Por isso eu ganho bonificação por ter formado elas também, todos os meses. Então, só para vocês entenderem aqui no meio, olha, uma diretora iniciante que acabou de se formar, mais ou menos, aproximadamente, ela ganha em torno de R$ 3.000 por mês. A diretora que já tem uma quantidade de pessoas na equipe dela, que a gente vai chamar ali uma quantidade intermediária, ou seja, mais ou menos de 70, 80 pessoas, mais ou menos na sua equipe, trabalhando, ela ensinando, todo mundo trabalhando, vendendo, ela tem em média ganhos ali de R$ 10.500 por mês. Meu Brilhem Deus, os como eu não olhos. conhecia a American antes? Brilhem os olhos e acreditem, vocês estão diante de uma pessoa que está falando uma realidade, tá? Eu sou uma pessoa comum que saiu do anonimato e está tendo acesso a isso. Eu não estou vendendo ilusão para vocês. E uma diretora com uma unidade topzona, que já tem mais de 150 pessoas, gente, a bonificação dela é de 15 mil para lá, de 15, 20 mil para lá. Então é muito bom. Só que por ser tão bom, tem muita gente que não acredita, que acha que isso é balela, que isso é mentira. Porém, é uma empresa americana, gente, que veio para o Brasil. E as pessoas não estão acostumadas com esse tipo de ganho, sabe? E fora que, quando você se torna diretora, você tem uma meta que você pode bater de acordo com a produção da sua equipe, e aí vem a meta do carro rosa. Na verdade, antigamente, ela te dava o carro com o direito de uso. O carro era da empresa e ela pagava todos os custos do carro para você. Só que ela também tinha a opção da pessoa querer o dinheiro para comprar outra coisa, para realizar outro sonho. Por quê? Porque a cada 3 anos eu posso bater essa meta de novo. Imagina um carro 0 km de 3 em 3 anos, gente. Ela me dá esse valor para comprar um carro. R$ 100.500, de 3 em 3 anos. Olha que bacana. E é isso que a minha equipe está trabalhando para esse crescimento. Então, por exemplo, eu ganhei no primeiro mês 100.500. Daqui a 3 anos, se eu bater de novo essa meta, eu ganho mais 100.500. Mas não necessariamente eu preciso trocar de carro. Porque vamos combinar que um carro de 3 anos, ele ainda é novo. Então, eu posso pegar esse dinheiro e realizar outros sonhos. Comprar casas, imóveis, né? Quitar dívidas, enfim, fazer o que eu quiser com o dinheiro, tá? É maravilhoso, né? Fora que à medida que essa equipe vai crescendo, e aí ela já está num patamar bem maior, né? Ela tem viagens internacionais pagas, com tudo pago, desde o traslado da sua casa até o aeroporto, até chegar no lugar de destino, com direito a um acompanhante, que pode ser marido, pai, mãe, irmão, só não pode ser filho menor de 18 anos. Mas quem você quiser levar nessa viagem, é você com um acompanhante. Tem diretoras que já levou o marido, aí nas próximas viagens que ela bate, ela leva a mãe, leva o pai, pra, né, fazer o pai e a mãe conhecer lugares, né, que eles jamais sonharam em conhecer. E isso é muito legal. Então, o nome desse reconhecimento é Viagem das Diretoras Tops, ou seja, aquelas que estão lá no topo, batendo todas as metas, equipes grandonas, fazendo muitos pontos por ano, tá, gente? Isso existe, é muito legal também. E quando se chega lá no Diretorado Nacional, Cailane, se você quiser falar, pode abrir o microfone e me interromper, tá? Ou se você bateu a mãozinha em algum lugar errado aí, para eu entender. Eu queria saber, primeira pergunta, onde que você está aí nesse patamar recebendo? Eu estou aqui. Eu estou aqui, ó. Peraí. Eu sou diretora. Aqui não tem todos os detalhes, por quê? Eu sou diretora de vendas. Tá vendo a setinha circulando aqui? Aham.
Beleza, eu sou diretora de vendas. Só que daqui até chegar aqui, existem mais 4 cargos. Então, eu sou diretora sênior. Aí, depois do sênior, tem futura executiva, depois tem executiva, depois executiva elite. Aí, eu posso chegar no cargo de diretora nacional. Entendeu? Então, Entendi. qual é o requisito para passar por cada uma desses? Formação de quantidade de diretoras. Entendeu? Entendi. Então Se você eu ali tenho com diretoras cargo que de formaram diretor. suas equipes de no mínimo 40 pessoas, eu tenho bonificação e cresço no patamar da carreira. E assim eu vou ganhando, tá? Entendi. Você está 6 anos no caso aí, né, que você falou? Isso, 6 anos, 6 anos. E você já É, cumpriu essa meta do cargo? sim, sim, esse ano ele vai chegar, em nome de Jesus. Amém. E olha só, a diretora nacional, agora os ganhos da diretora nacional, que é aquela que eu falei que está no último plano de carreira, né, da empresa. Se ela acabou de se formar, ela tem uma área, quando a gente fala área de atuação, ela tem no mínimo 18 diretoras formadas. E isso pode ser espalhado, gente, no Brasil inteiro. Eu tenho uma consultora que mora lá no Pernambuco. Não importa, eu posso cadastrar, iniciar pessoas que estejam em todo o território nacional, tá? Desde que eu ajude ela a desenvolver, né, por meio da internet, é o nosso contato. Então, uma diretora nacional que está começando essa formação de 18 diretoras aí, ela ganha a partir de 24 mil. Olha só, gente, isso é o salário de um juiz. Salário de um juiz. Quando ela tem uma área que já cresceu, que já tem mais de 25, 30 diretoras, ela já está ganhando em média de uns 40 mil por mês. Porque tem vários acréscimos na bonificação dela. E quando é uma diretora top zona, que ela tem muitas diretoras espalhadas no Brasil afora, o ganho dela é equivalente, por exemplo, a um presidente de um hospital. Por exemplo, salário de um médico que é presidente no Hospital Unimed. É em torno de 90, 100 mil reais. Ou a mais. Então, é em torno dessa média de ganhos que a diretora Top Zona Nacional ganha, tá? E aí, por que que as pessoas buscam empreender, por exemplo, com a Mary Kay? Na maioria das vezes, insatisfação com o trabalho dela, tá? Ou ela não é reconhecida, ou ela quer uma remuneração melhor, ela não acha que está compatível com o que ela gostaria de sonhar e ganhar de rendas, né? Dependo dos outros para fazer meu trabalho, então eu não quero isso, eu quero ser minha própria chefe. Pessoas que não se identificam com os valores da empresa que ele trabalha, ah, não, lá naquela empresa é muito ruim de trabalhar, é assim, assim, assado, vou buscar alguma coisa que eu me enxergue, que eu me identifique. Falta de expectativa, ah, eu acho que eu não vou crescer dentro dessa empresa nunca, eu preciso de alguma coisa que me agregue mais e tal. Carga horária de trabalho intensa, tá cansada de trabalhar massivamente. Então, pessoas, existem vários motivos pelo qual as pessoas buscam empreender, começar primeiro como se fosse uma renda extra e depois fazer isso tornar uma renda principal. Então, existem vários motivos. Tem pessoas que vêm pela remuneração, tem pessoas que vêm pelo reconhecimento, tem pessoas que estão precisando de um renovo na vida, né? Enfim, são vários motivos. E aí, eu vou contar para vocês um pouquinho da Yolanda. Eu tive a minha vida transformada, eu tive a minha vida enriquecida. E quando eu falo enriquecida, como eu disse, enriquecida no amplo sentido. E essas fotos aqui representam não apenas imagens, mas elas representam fases da minha vida em que eu estava crescendo, amadurecendo, crescendo no negócio. Nessa primeira foto aqui, ó, eu tinha acabado de me tornar uma consultora. Você pode observar que eu não cuidava da minha pele. Quando a gente dá um zoom, a gente vê algumas espinhas. Eu não usava nada praticamente de maquiagem, porque eu não sabia usar, né? Claro que a gente vai envelhecendo também, né, gente? Aqui foi uma fase em que eu pintava o cabelo muito de louro, mas depois eu ganhei um curso da Mary Kay falando sobre imagem e. Ai, gente, como é que fala? Colorimetria, para você entender o que é que combina com o seu visual, se é o louro, se é o moreno iluminado, se é o cabelo preto. Enfim, são as fases que representam todo o conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Essa terceira aqui foi quando eu me tornei diretora, né? No ano que eu me formei, em 2020, tá? Aliás, foi final de 2019 para 2020. E essa última foto aqui é uma foto atual. A diferença é que eu tô com cabelo branco, porque eu tô gravidinha e gravidinha não pinta cabelo ainda. Mas essa aqui é a minha fase atual. Mas enfim, o que que eu gosto de falar dessas fotos? Não a imagem, mas a mentalidade que foi expandida. Eu não tinha a menor noção de controle de dinheiro, no sentido de organização financeira, de saber o que que é uma entrada, o que que é uma saída, o que que eu preciso de fazer para ter uma lucratividade e poder fazer essa renda. Mas eu tinha um motivo, gente, para poder entrar na Mary Kay. Eu vou mostrar para vocês. Quando eu entrei na Mary Kay, foi um ano antes do meu casamento. Eu trabalhava numa escola, tinha ali o salário de professor, eu trabalhava de 7 às 5 da tarde numa escola, em Ipatinga, e eu queria uma renda que me ajudasse a pagar os custos do meu casamento. Eu não queria fazer uma festa de arromba, mas eu queria que o meu casamento fosse o casamento dos sonhos. Quem não sonha em ter um casamento dos sonhos? Né? Um casamento ali onde você pode pelo menos oferecer um buffet de qualidade, uma recepção bacana para os seus convidados. E Mary Kay foi o que me deu acesso a fazer essa renda extra. E eu pensei o seguinte: o que que eu posso fazer que não vai me fazer parar para reduzir o meu salário, mas vai agregar em um ganho, né, para eu poder ter um dinheiro a mais para me ajudar a pagar as coisas de casamento. Porque quando você vai casar, você tem a parcela de vestido, parcela de decoração, parcela de não sei o quê, parcela. Na hora do montante, o seu salário já foi embora, né? E aí eu falei, meu Deus, eu tenho que vender alguma coisa, porque eu acho que venda é a única coisa que vai me proporcionar eu não parar o meu trabalho, mas vai agregar dinheiro. Mas eu vou vender o quê?
E eu falei isso em voz alta. E eu acredito que Deus ouviu, ou já estava no coração dele esse sonho, né? E eu não sabia. E uma pessoa que estava do meu lado, dentro do colégio, falou: por que que você não vende Mary Kay? Mary Kay dá uma renda boa, já ouvi falar. E aqui na escola ninguém vende, você pode se dar muito bem aqui. Mas eu, como uma boa tímida e medrosa que eu era, gente, né? Não sabia nada de comunicação. Uma outra pessoa escutou e falou assim: a minha irmã vende Mary Kay. E ela mora em Belo Horizonte. Ela vai vir aqui em Patinga esse final de semana. Eu posso passar o contato dela para vocês conversarem. E quem sabe dar certo para você. Essa menina foi no colégio, fez um dia da beleza lá, que é aquelas experimentações onde a gente, né, limpa a pele, cuida, aprende a passar uma maquiagem, faz alguma coisinha ali. E eu fiquei só observando. O que que a menina estava fazendo? Enquanto eu observava, foi mais ou menos em 1 hora e meia. Eu falei: gente, eu tô vendo entrar dinheiro, sair dinheiro. E tava começando na época a maquininha de cartão. E ela já tinha maquininha de cartão. E aí, no final, eu perguntei para ela, toda tímida: olha, se você não quiser me falar, não tem problema não, mas mais ou menos, você sabe quanto que você vendeu aqui? Ela falou: olha, até a hora que eu contei, tinha dado uns 700 e poucos reais. Ela falou, a palavra 700 reais, gente, ficou assim, ecoando dentro da minha cabeça. Eu falei: o quê? Em 1 hora ela ganha metade do que eu ganho aqui nesse colégio? Em 1 hora? E eu preciso estar lá o mês inteiro para ganhar o dobro disso? E na época Não. deve ter sido um valor muito alto, né? Claro, isso há 10 anos atrás, né? Isso É. em 2015. Então E aí, eu nossa, E aí eu fiquei pensando: meu Deus, porque eu ganhava um pouquinho além do salário mínimo, porque eu trabalhava pegando muitas aulas, então eu tinha um agregado a mais no meu ganho ali, né? Eu tinha muitas turmas para dar aula. E aí eu fiquei louca com aquilo, eu falei: não, eu quero entrar nesse negócio. Mas, gente, eu não sabia vender nada, nunca tinha vendido nada na minha vida, nunca tinha trabalhado com produto de pele, não sabia para que que servia, nada disso daqui. Fiquei com medo, pensei assim: eu vou fazer o meu pedido, mas vou fazer de batom. Batom toda mulher tem na necessaire, seja nude, seja vermelho, seja rosa, seja o que for. E eu vou desenvolver essas vendas desses batom. E fiz uma compra enorme, gente, só de batom. Eu lembro que eu coloquei umas coisinhas, tipo um lápis de olho, máscara de cílio, mas 90% do meu pedido era batom, porque eu apostei em batom. Eu falei assim: eu vender isso aqui? Eu não sei vender. Isso aqui pra mim é muito caro, era uma coisa muito inacessível pra mim, não era do meu costume comprar e usar. Só que tem todo um trâmite pra gente entender o que que é você usar produto de cuidado com a pele. Eu não usava. Então qualquer 50, 100 reais pra mim era caro, já que eu não usava, né? Hoje em dia as pessoas estão muito mais despertadas a cuidar da pele, já sabe até nome de ingrediente: ah, é niacinamida, é vitamina C, é não sei o que faz isso com a pele, é retinol, é nananã, e fala aquele monte de coisa. Antigamente a gente sabia de nome de ingrediente, chegava na farmácia e só mostrava a receita pro farmacêutico do que o dermatologista passou pra gente, né? Ou então ia no manipulado lá e já passava, lá a gente nem entendia o que que tinha lá de ingrediente. Hoje as pessoas são muito mais antenadas. Então depois que eu entrei na Mary Kay, e eu não parei de trabalhar como professora, não, gente. Eu gosto de deixar isso claro, porque às vezes as pessoas falam assim: ah, você entra lá, você para de trabalhar. Não, eu conciliava. Até depois que eu casei, eu trabalhava, até 2020. Como a minha especialização era música, quando eu cheguei em Belo Horizonte, né, meu marido era daqui, e eu trabalhava numa escola aqui dando aula de música, vendendo Mary Kay e começando a liderar as pessoas. Passava pelas capacitações, os cursos para aprender e tal. E aí a diretora da escola falou comigo assim: olha, aula de música não é essencial na aula online, eu vou ter que te dispensar, porque eu não vou dar aula de música na aula online. Aí eu falei: Mary Kay vai ter que dar certo na minha vida agora. Porque eu já estava enjoada também de muita coisa que eu vinha tendo de insatisfação na escola, pai reclamando de uma coisa aqui, outra ali, trabalhar na escola particular, às vezes tinha gente que reclamava, pai achando que manda na escola, aquela coisa toda. Eu falei: eu quero mudar de vida. E eu aproveitei o gancho do pezinho na bunda que eu levei e falei: agora eu vou fazer esse negócio dar certo na minha vida. E aí eu tive uma dedicação em tempo mais integral. E o que que eu falo para mim, para vocês hoje? Quando a gente quer um negócio com ganhos maiores, quando você tem mais, o dinheiro ele não é tudo na vida, gente. Mas quando você tem um dinheiro na sua conta sobrando, você tem mais qualidade de vida, porque você tem escolhas. Você pode fazer escolhas. Ah, hoje eu quero levar minha família para almoçar no restaurante e eu vou pagar. Ah, nós vamos fazer uma viagem porque nós temos possibilidade de fazer uma viagem, que seja curta, que seja uma viagem próxima. Então, consequentemente, você traz mais qualidade de vida para sua casa, para sua família, para quem está em volta de você, né? Então, por isso que essa imagem aqui é representando isso. O dinheiro, ele não é tudo, mas ele te possibilita fazer escolhas. E escolha, gente, até mesmo no sentido de você poder estar próximo, mais próximo, por mais tempo da sua família. Eu perdi a minha mãe o ano passado, com um quadro de problema no coração, e se eu estivesse trabalhando em escola, eu não poderia acompanhá-la muitos dias que ela ficou internada no hospital. E eu olhava para aquilo e eu falava assim: Deus, muito obrigada por essa oportunidade. Porque se eu estivesse trabalhando na CLT, eu não poderia estar aqui no hospital acompanhando minha mãe. Então, eu continuo tendo os meus ganhos como líder, vendi até no hospital para enfermeira, gente que, né, perguntava alguma coisa, via com a bolsinha, e eu vendia, então eu falava assim: são oportunidades que a gente tem nesse tipo de trabalho que te dão flexibilidade para estar mais próximo de quem você ama. Por isso, a qualidade de vida, tá? E fora as viagens, né? A empresa, ela possibilita você abater suas metas e você ganhar viagens. Essa aí foi uma viagem que eu conquistei da Mary Kay para Foz do Iguaçu, né? A gente teve um momento
muito gostoso, num resort maravilhoso lá em Foz do Iguaçu, um resort 5 estrelas, gente. Pensa no preço de uma diária de um resort 5 estrelas, né? E fora com a possibilidade de ir passear no Parque Nacional, conhecer, né, as lindas cataratas. Enfim, eu sei que tem muitas pessoas que já conheceram, né? Mas tem pessoas que não tiveram oportunidade. Eu tive de ir de graça, a oportunidade de estar lá de graça, né? Porque eu bati a meta e ganhei. Então isso é muito gostoso. A empresa ela te reconhece com esses méritos. E aí, como eu disse, você pode fazer o negócio começando, ah, Yolanda, eu quero experimentar só vender por enquanto. Eu quero ter a lucratividade sobre a venda dos produtos. Ou você pode escolher, eu quero ter as duas coisas, eu quero remar esse barco com os dois remos, eu quero formar minha equipe também. Então aqui tá a partezinha da minha equipe, num evento que a gente participou, para representar para vocês, que você pode trabalhar com a Mary Kay vendendo os produtos, mas também pode trabalhar crescendo e liderando pessoas, ajudando elas a desenvolverem. Por quê? Porque dentro da Mary Kay você não tira nada de trás da orelha, você tem treinamento e capacitação para você aprender a assumir aquela posição que você está. Eu não sou diretora porque eu simplesmente decidi ser diretora. A empresa me proporcionou conhecimento para eu poder treinar e ensinar as consultoras a vender e desenvolver e poder colocar o seu dinheiro no bolso e realizar seus desejos, né? E, consequentemente, a gente tem treinamento também sobre produtos, onde a gente fica cada vez melhor para poder ensinar as nossas clientes como usar os produtos, aula de automaquiagem, né? Uma infinidade de cursos que a gente tem acesso para poder ensinar as nossas clientes. Então, a gente tem capacitação o tempo todo. Né? E aí você pode escolher quanto você quer começar a lucrar por mês. Ah, Yolanda, eu quero ter uma renda extra de R$ 500. Ah, não, R$ 1.000 já me ajudaria a começar. Ah, não, R$ 2.000 seria um bom negócio para eu começar e eu poder desafogar aqui, sei lá, uma dívida daqui de casa, assumir um compromisso financeiro aqui de casa, enfim. Você, consultor, escolhe como que você quer e a diretora vai te ajudar fazendo um plano de ação para você desenvolver as vendas e começar a ter a sua lucratividade, tá? Por que escolher Mary Kay e não outra empresa? Aqui você encontra essa flexibilidade de horário, por você ter mais tempo para passar com a sua família, oportunidade de viajar e conhecer muitos países. Eu ainda não conheci, mas eu estou no caminho, tá? Eu falo muito isso, né, com as pessoas. Ah, mas você está falando disso, mas você nunca viajou para fora no sentido de ganhar a viagem da empresa. Nunca viajei mesmo não, mas eu estou no caminho para poder crescer dentro da empresa e também ser reconhecida com essas viagens, né? Conquistar os reconhecimentos, mudar vidas das pessoas, criar relacionamento. Gente, a gente faz tanta amizade dentro da Mary Kay com esse relacionamento nosso entre consultoras e diretoras. Você começa a fazer amizade com pessoas que você jamais imaginou conhecer, porque ela não faz parte do seu hall de pessoas de convívio. Ter os ganhos ilimitados, como eu falei, empreender e empoderar mulheres, realizar os seus sonhos e ter um estilo de vida maravilhoso, tá? E as vendas, ali, o lucro sobre as vendas dos produtos é o dinheiro a curto prazo. E eu falo com vocês o seguinte: por que a curto prazo? O ramo de cosméticos é um ramo em que a recompra acontece muito rápido. Porque a cliente ela pode comprar esse mês uma base, mês que vem ela te compra um kit de pele, no outro mês ela te compra um kit de maquiagem, e a recompra ela vem muito rápido. E fora que por os produtos terem prazo, né, eles acabam, a pessoa quer comprar de novo. Então, o dinheiro, a lucro sobre as vendas dos produtos é o seu dinheiro de curto prazo, de imediato. E outra coisa que eu gosto de falar, só um minutinho, Kailane, outra coisa que eu gosto de falar, se você vai abrir uma franquia de qualquer outro segmento, né, de salão de beleza, de alimentício, por exemplo, uma Cacau Show, quando você investe ali entre 90, 150, 200 mil numa franquia para você começar naquele negócio ali, o retorno da lucratividade ele não vem tão cedo, porque é um negócio muito alto de investimento que você começou. Então, normalmente é um ano para mais que vem a lucratividade, que você começa a respirar e sentir a lucratividade. A franquia, entre aspas, Mary Kay, o seu lucro você começa a ver ele muito rápido, gente, por causa das vendas que acontecem muito rápido. Então, a montagem da sua equipe, enquanto você está no caminho da construção, é o seu dinheiro a médio prazo, e o diretorado nacional é o dinheiro a longo prazo, ou seja, aquele que me proporciona um ganho maior e, inclusive, uma aposentadoria para finalizar minha carreira na empresa. Pode falar, Kailane. É isso aí que você tá falando, é realmente é verdade, né? Eu tinha conversado com a Vaneide, né? Que ela marcou uma reunião presencial, mas que ela mora aqui perto, né? Uhum, E foi a Elisete, que eu chamei a Elisete, né? Pra pedir o contato dela. A Elisete era consultora também da Mary uhum, Kay. E eu conversei com ela, né? Eu peguei pra saber como que funciona mesmo. Eu tenho o objetivo é realmente de crescer. Igual eu comentei com ela que eu sou líder da Jequiti, né? Esse mês eu vou ficar fora, mas talvez mês que vem eu volte, né, a ser líder. Mas é que eu tenho um grupo também, né, de clientes minhas mesmo, né? E eu postei uhum, lá para verificar quem compra, né, Mary Kay, quem conhece, né? E a maioria não conhece. E aí é mais fácil até mesmo de apresentar e ver, né, o produto. E algumas pessoas não compram por achar muito caro, né? Mas na revista, assim, que eu olhei, até que essa revista agora tá com bastante promoção. E exatamente. as que conheci, elas me deram feedbacks, né? Eu perguntei também. A maioria ela compra, e, tipo assim, que compra coisas de limpeza, né? Igual uma amiga minha, ela compra, ela é muito vaidosa. Ela falou assim que os produtos de limpeza dela dura em média de um ano, porque ela também esquece de usar, às vezes usa, porém ela compra muito esfoliante, que aí é em torno de uns 2 meses e base também, que tem essa durabilidade de 2 meses, né? Que ela compra também. Então eu peguei assim para ver, né, também como que as minhas clientes iriam se adaptar com a Mary Kay.
Aí por isso que eu tô também se tornando revendedora, porque eu vi que a maioria dos meus clientes também usam e gostam dos produtos. E eu posso dizer uma coisa pra você. Quando a gente fala assim, quando a gente ouve, na verdade, e eu posso me incluir nesse grupo porque eu já fui essa pessoa, Mary Kay é muito caro. Se eu pego a revista e vou direto em cima dos kits de pele e vejo, por exemplo, um kit de pele de R$ 419,90, eu posso achar caro. Nossa, é muito caro, muito alto esse valor. Mas qual que é o nosso diferencial em primeiro lugar? Primeiro que se você for resolver um problema de pele e você vai numa consulta com um dermatologista, ele te receita lá uns remédios, uns produtos para você usar, você já imagina que esses produtos não vão ser de valor pequenos. Né? Tudo aquilo que tem um resultado maior, que resolve um problema de pele, tem tecnologia investida por trás e, consequentemente, tem um preço, né? São produtos de qualidade. Normalmente são aqueles produtos da farmácia que estão na prateleira lá no fundo, na prateleira de vidro, e os produtos são destacáveis lá, né? Que os dermatologistas recomendam. E uma Sim. outra coisa, o nosso diferencial é levar o cliente a experimentar estes produtos. Porque quando eu experimento na minha pele e vejo que a minha pele mudou de imediato, o preço, ele se torna segundo plano. Aí eu já vou querer negociar quanto que é, você divide, nossa, eu gostei demais, minha pele ficou maravilhosa, é isso e aquilo. Então, os preços de maquiagem, perfumaria, corporal, eles estão equiparados ao preço de mercado. Mas os preços de produtos que são tratamento, é como se eu estivesse comprando produtos lá na farmácia que o dermatologista me passou. Não são produtos de baixo custo. Você vai comprar um produto de resolver sua mancha por R$ 10, por R$ 20? Não vai. E, Sim. consequentemente, você vai pensar assim: eu não acredito que isso aqui vai resolver, porque tá barato demais. Ah, é um negócio de ácido hialurônico para preenchimento. É algo que vai ter um investimento maior. Só que a mentalidade das pessoas, como era a minha, era: eu nunca tinha usado, então para que comprar isso nesse valor? Isso é muito caro. Então é nós que precisamos desmistificar isso frente aos nossos clientes, mostrando para elas que não é exatamente isso. E que essa frase Mary Kay é muito caro também, ela já caiu por terra durante um tempo já. Porque quando a Mary Kay chegou no Brasil, os preços realmente eram muito mais altos. Por causa de preço de importação, Sim. tributo, essas coisas. Hoje, ela já trouxe a fábrica dela para o Brasil. Então, a matéria-prima vem de fora e finaliza aqui. Isso faz com que houve uma redução de impostos e o preço do produto chegue na minha mão por um valor mais barato. Então, exemplo, uma base hoje da linha Play que está na promoção por 41,30, se eu não me engano, 41,30. É uma base de qualidade, de uma marca boa, conceituada por esse preço? Pago. Um lápis de olho por R$ 25. Beleza, pago, é uma marca de qualidade, pago. Um Dude Blush grandão assim, de R$ 52 por 41. Pago. E outra coisa, a durabilidade. O custo versus benefício e durabilidade andam juntos na Mary Kay. Se eu compro um produto desse aqui e uso todos os dias, ele não vai acabar rápido, porque ele tem a questão da durabilidade. Um gel de limpeza, a gente sempre fala com a cliente, não é para usar uma quantidade exagerada, é um grãozinho de feijão. Isso faz com que você, usando essa quantidade, você está usando certo, a quantidade, a dosagem certa para sua pele, e o produto vai durar muito tempo. Então, tem essa questão também. Só que aí, quando a consultora ela está começando, ela vai precisar de capacitação para ela entender tudo isso, para ela poder aprender, para ela poder argumentar com a clientela dela. E as pessoas que falam que são caros é porque ela não está tendo contato com a consultora que vende. Porque a Exato. maioria das pessoas hoje estão comprando Mary Kay no mercado. Inclusive, está faltando consultora para vender, porque tem muita gente procurando, gente. A quantidade de gente que chega até o meu WhatsApp pelo localizador de consultora, eu nunca vi na vida. A pessoa entra lá no site, busca, digita o CEP da casa dela e a próprio site já direciona quem é mais perto da casa dela. E aí você atende a pessoa e a pessoa passa a se tornar sua cliente. Então isso acontece muito, entendeu? Então hoje, Sim. para você entrar na Mary Kay, você pode entrar por dois tipos de cadastro. Um cadastro que custa R$ 55,90 e um cadastro que custa R$ 163,90. A diferença entre eles: o primeiro vem apenas um batom, e você está pagando exatamente o valor desse batom, mais um material impresso, né, de instrução para a nova consultora. No segundo, você está levando um kit básico de pele, que é o gel de limpeza e o hidratante antioxidante, uma base, um batom, um lápis de olho e um gel de banho corporal, desculpa, que estão avaliados em mais de R$ 400 isso tudo aí. Então você só paga R$ 163,90. Vale a pena? Vale. E se você fizer o seu pedido de produtos que você queira comprar na mesma hora do cadastro, ou até o dia 31 de agosto, que é até o último dia do mês, esse cadastro vai acontecer um desconto lá no final do seu pedido. Então, por isso que aqui do lado está escrito, ó, se você fizer o seu pedido mínimo, esse cadastro de 55 vai cair para 45, porque você vai ter um cartão presente lá para finalizar e abater. E o do lado de cá, ao invés de 163, se você fizer um pedido mínimo de 30% para cima, dá R$ 95,90. Então, você está pagando por tudo isso aqui um valor que é bem menor do que a cliente pagaria. Porque se a cliente fosse pagar por esse kit aqui, ela iria pagar em torno de, se eu não me engano, 400 e poucos reais, tá? Então, só para vocês entenderem. Você, nova consultora, pode começar apenas com o cadastro agora. O que a Mary Kay te dá de presente como benefício? A primeira caixa, o frete grátis. Seja só a caixa do cadastro, ou seja a caixa do cadastro com o seu pedido. Então, aquela primeira que chega na sua casa vai ter frete grátis, beleza? Então,
Se você quiser montar um pedido sugestivo, a Mary Kay também tem 2 combos sugestivos. Ah, mas eu posso pegar produtos também do meu querer, do meu desejo, do que está no portfólio? Pode. Você pode, inclusive, acrescentar. Pega um kit desse e acrescenta mais coisas, tá? Então, tem um menor também, sugestivo, que você paga, você leva mais de R$ 700, tá vendo aqui? E você investe 392, ou seja, 3 de 130, e você lucra 394, tá? Vem todos esses produtos, o kit de pele avançado, um batom, uma máscara de carvão e um protetor solar. E a imagem desse lápis aqui tá errada, tá? É o batom que vem. E do lado de cá, ao invés de vir um kit avançado de pele, vem 2 kits que você pode fazer para vender, né? E aí vem sabonete de corpo, máscara de carvão, 2 protetor solar, uma base, um perfume, o peeling de cristal que a gente usa muito nas experimentações e um batom. Qual que é o seu lucro? R$ 1.010. Você está levando R$ 1.884 em produtos e está pagando 893 ou 3 de 294. Esses valores aqui são fixos porque é um combo já especificado pela Mary Kay. Mas se você não quiser eles e quiser outros produtos, você também pode compor no seu pedido, tá, gente? E um outro detalhe importante. Esses kits aqui, eles estão com preço reduzido. De forma que se você fosse pegar esses mesmos produtos, catando lá no site, eu vou colocar isso, vai sair mais caro. Entendeu? Então, é um combo que já vem com um valor menor para beneficiar a nova consultora que está começando, para ajudar ela a ter mais lucratividade. Então, o que eu sugiro se você quiser fazer um pedido maior? Inclua um desses kits, que não pode pegar os dois, é um ou outro, e coloque mais coisas do seu gosto. Porque aí você vai estar beneficiando com esses produtos, pagando mais barato neles e também podendo escolher outros produtos. Por que eu falo isso? Porque nós temos a tal tabela de desconto que eu falei aqui. Lembra que eu falei de 25 a 40? Porém, esse mês de agosto, a Mary Kay está proporcionando a gente ter acesso a 50% de desconto nos pedidos. Tá, gente? Como que funciona? A cada patamar de pedido, né, eu tenho aqui acesso a um tipo de desconto e um tipo de lucratividade. Então, por exemplo, a gente sempre fala com a pessoa assim, olha, eu vou te sugerir abrir a sua franquia Mary Kay, todo o seu negócio Mary Kay, começando com um pedido de maior lucratividade, que é o de 40%, comumente em todos os outros meses. Só esse mês de agosto que a gente está tendo o 50%, tá? Então, nesse mês aqui, abra sua franquia, sua loja Mary Kay, investindo R$ 1.800, ou seja, 3 de 600, ok? 3 de 600. Você vai ter um lucro de R$ 1.200. Porém, com a promoção desse mês, que a gente está tendo acesso a comprar tudo pela metade do preço, você vai colocar. Aqui está escrito errado, não é? Não, é aqui, desculpa, do lado de cá. Você vai colocar R$ 4.000 em produtos no seu carrinho e você vai pagar 2.000. Nesse caso aqui do 40%, você estaria colocando R$ 3.000 no seu carrinho e pagando 1.800. Ou seja, por mais R$ 1.000 em produto, e aqui acrescentou mais R$ 200 só do seu investimento. Então, vale a pena atualmente esse de cima, tá? Isso por que eu tô falando do pedido maior? Porque você vai ter mais posse de venda, né, com produtos maiores, e é aqui que você ganha os benefícios da empresa, como a bolsa linda de consultora, que a gente pode desfilar com ela por aí, inclusive ser até abordada por pessoas na rua quando a gente anda com a bolsa. A bolsa é essa aqui, ó. Cadê minha setinha? Essa daqui, ó. É uma bolsa de sair, não é uma bolsa de carregar estoque somente, é uma bolsa bonita, que eu, como mulher, eu posso andar com ela, entendeu? E aí, com isso, ela tem uma nova modalidade de venda que a Mary Kay criou também, que é a sua loja online. A partir do momento que você se cadastra, você também tem direito a ter a sua loja online, que você pode divulgar e vender para todo o estado de Minas Gerais. Por que eu falo Minas Gerais? Porque aqui, no caso, vocês duas estão no estado de Minas, mas de onde a consultora cadastrar, ela pode vender para todas as pessoas que ela conhece do estado que ela mora. Então, se eu moro em São Paulo, eu posso vender para todo mundo de São Paulo. Se eu moro em Minas, estou para todo mundo de Minas, e assim por diante. Ah, eu moro na cidade do interior de Minas, mas eu tenho uma parente que mora em Belo Horizonte, ela quer comprar comigo. Você manda o link da sua loja para ela, ela compra na sua loja, e a comissão daquele produto é depositada numa conta bancária sua que a Mary Kay te paga. Entendeu? E aí, como benefício, ela tá dando aqui algumas coisas para você atrair pessoas para comprar online também. Por exemplo, ela te dá cupons para cliente comprar, para cliente ganhar bálsamo labial, para ter desconto a frete grátis, há vários benefícios, tá? E aí, ó, só para mostrar num apanhado geral para vocês, tudo que Oi, tá com Amanda. promoção. Oi, Volta um pouco na outra imagem. essa, Tá, isso tudo aí é referente a, loja online. a loja online, tudo, né? Questão Uhum. da ganho da bolsa. Não, a bolsa você ganha se você fizer um pedido no mês que você cadastrar de 40% ou de 50%. No caso, vai Aí ser a um bolsa já vem pedido. para mim. Ela vem para você automaticamente, vai vir na sua Nossa, caixa, que top. E o que mais eu entendeu? ganho ao fazer isso? É só a bolsa mesmo ou tem mais alguma outra coisa? Porque dependendo, Então, pelo que eu entendi, tem, é, tem. Se você continuar nos próximos meses fazendo seu pedido, a cada 3 meses você tem um presente que você ganha da empresa, entendeu? Você tem mais ah, coisas para ganhar. De ah, início, de primeiro mês, para não confundir a cabeça de vocês, eu tô falando só o que ganha no primeiro mês, tá? não, Então, assim, a bolsa pelo é que eu o presente entendi, do primeiro mês. Essa bolsa, gente, para mim que sou veterana, se eu quiser comprar, a minha estragou, eu quero comprar outra lá no site da consultora. Tem para vender? Tem. Quanto que ela custa? R$ 400. tá A nova boa. consultora, a nova consultora, ela entra fazendo o pedido dela, ela ganha a bolsa de O presente. pedido, no caso, de 40% ou 50%, né? Exatamente. Se ela fizer menos, se eu fizer um pedido de 35%, eu posso comprar a bolsa por um valor um pouco mais baixo, que eu acho que é R$ 120 que ela custa. Mas você pode comprar. Mas quem quer comprar ou quem quer ganhar, né? Sim, sim. Enfim.
Tudo É isso aqui que porque tá na promoção, que tem de lançamento, tá? Agora nós temos linha masculina com a embalagem preta, para os homens não ter preconceito de comprar Mary Kay, viu, gente? Para vender para os homens sabonete de limpeza, creme de barbear, hidratante facial, bem fluido, não deixa a pele do homem melecada, que às vezes eles não gostam, né? É um hidratante bem levinho, que hidrata e deixa a pele sequinha, viu? Aí tem todo o festival da linha Play, bálsamo, sombra, blush, pó de contorno, base, batom líquido mate, lápis de sobrancelha, lápis de olho, tá tudo na promoção somente esse mês de agosto, tá vendo? Aí da linha de pele também tem kits com preço promocional, tá? Tem bastante coisa interessante aqui. E aí, para finalizar, quem pode se tornar consultora? Pessoas que são amantes da beleza, de cuidados pessoais, pessoas que gostam de maquiagem, de skincare, de aprender sobre produtos, pessoas que têm facilidade para conversar, criar conexões e apresentar produtos, ou não, porque ela pode estar disposta a aprender, pessoas que buscam independência financeira, estão dispostas a gerenciar o seu próprio negócio, pessoas que gostam de indicar novidades para amigas, familiares, profissionais da área ligada à estética, maquiadores, cabeleireiros, manicures, estilistas, todo mundo que está ligado à área de beleza, pessoas que querem complementar o orçamento sem precisar deixar o outro trabalho, por exemplo, era o meu caso, pessoas que estão interessadas em treinamento e crescimento pessoal, que é o que a empresa também proporciona para todo mundo. O que que eu preciso? Ter disposição para aprender, né? Ser resiliente, por mais que possa vir momentos ali que eu possa, tô desanimada, dá uma respirada, espera o dia seguinte, retoma, né? Então tenha disposição em aprender em como se faz Mary Kay e ação. Você vai ter direcionamento no grupo pela sua diretora todos os dias do que fazer, do que postar, vem tudo pronto para você. Pensa numa franquia que cai no seu colo, onde você não precisa pensar na sacolinha, na propaganda, na comunicação que você vai falar com o cliente, já tá tudo pronto que a empresa te entrega. Você só tem que agir todos os dias, né? E uma frase que eu deixo para vocês: não se limite. Você pode ir tão longe quanto a sua mente permitir chegar. Então, o que você acredita, você pode alcançar. Então, comece hoje, meninas, o negócio de vocês. É um negócio promissor, é um negócio que eu posso testemunhar, que vale a pena, porque são pessoas que às vezes estão no anonimato, são pessoas que não têm tantas habilidades e podem ter essas habilidades desenvolvidas se elas se empenharem a se capacitar dentro da empresa. Fica aqui o meu convite para vocês. Quem quer começar hoje?